Como sacerdote, eu peço, vem Espírito Santo agora sobre nós, sobre a nossa mente, nossas emoções, nosso coração, sobre a memória afetiva, cognitiva, espiritual. Vem nos colocar na sintonia de Deus, acalmar os excessos, as agitações, tantas vozes de ansiedade falando dentro de nós, de medo. Vem Espírito Santo já nos batizar na precedência dessa ministração, dessa partilha da palavra. Vem falar, Espírito Santo, eu te dou espaço, eu te dou liberdade. Vem falar o nosso coração, nós nos consagramos a Ti nessa manhã e renunciamos tudo que não vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primeiramente eu vou fazer, depois de ler essa passagem, uma análise dos termos, cada um, e depois vou trazer uma perspectiva geral daquilo que Deus quer nos dizer, quer nos ensinar nessa manhã. Você sabe que Samuel foi um profeta muito especial, não é? Ele foi ungido já por Deus desde o ventre da sua mãe, né? Sua mãe era estéril, nós vimos as leituras da missa, você que vai à missa diária. Esses dias atrás, Ana, que era estéril e sofria muito, porque naquela época, né, o esposo dela tinha outras esposas, e as outras esposas com muitos filhos, e muitas vezes a humilhando, né, humilhando Ana, você não consegue engravidar, né, você não tem a porção aqui da farinha, dos alimentos que a gente tem, porque você não tem filho. E ela foi diante de Deus, rezou, né, clamou, e Deus lhe deu a graça de conceber Samuel, que desde criancinha já foi consagrado a Deus, foi levado a Eli no templo, não é? Então, Samuel foi um profeta muito importante, e com ele começou a história da monarquia em Israel, né? O povo pediu um rei, ele não queria, porque Israel era uma teocracia, era Deus que conduzia, né? Todavia Deus disse, olha Samuel, lhes dê um rei, porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles vão lidar com isso e vão lidar com as consequências. Mas o povo disse, nós queremos ser como todas as outras nações, e exigiram um rei. O rei lhes foi dado, que era o rei Saul. Todavia, Saul começou a reinar, e a gente conhece a história que Saul, infelizmente, desobedeceu a Deus, né? Viveu um reinado muito de aparência, né? Pelo que tudo indica, esses dias eu estava lendo um artigo sobre a análise da psicologia de Saul, né? Da personalidade de Saul. Saul era um homem que se preocupava muito com o que as pessoas pensavam, com a aparência, e não tanto em obedecer a Deus, tanto que ele guardou os despojos ali de guerra, que eram proibidos, né? E foi rejeitado por Deus. Então, eu estou dizendo essa introdução porque a passagem começa a partir disso que eu estou falando. O Senhor disse a Samuel, até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo rejeitei, para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de azeite, presta atenção em cada palavra, vem, eu vou te enviar à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim dentre os filhos dele. Deus já tinha rejeitado Saul. Samuel ainda estava chorando, ainda estava triste por causa de Saul. Mas Deus disse, até quando, né? Guarda bem essa palavra, essa pergunta. Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo rejeitei? Enche o chifre de azeite. Presta atenção em cada um dos verbos. Enche, né? Uma atitude. Vem. Eu te escolhi e eu vou te enviar à casa de Jessé de Belém, pois escolhi para mim um rei dentre os filhos dele. Então veja bem, Deus interrompe ali, deliberadamente, o luto de Samuel. Claro, Deus respeita o nosso luto, Deus respeita as nossas lágrimas. Uma coisa que me moveu muito a preparar esse tema foi ontem, apresentando o programa Para Ser Feliz ao vivo. Às vezes a gente recebe umas perguntas difíceis, né? Que o programa lá é de direção espiritual, e uma mãe que fazia 2 meses que tinha perdido um filho de 14 anos que morreu afogado, né? Me mandou uma mensagem. E eu respondi, falei com ela ali no programa, às vezes até a gente, né? O que você vai dizer para uma mãe como essa, né? Claro, eu a confortei, falei ali, né? Sobre a importância da oração, da paciência, mas é muito difícil, são lutos reais, que muitos de nós vivemos. Como Samuel vivia o luto, muitos de nós também vivemos lutos. O luto de perder uma pessoa, né? Mas também o luto de perder uma oportunidade, de perder um emprego, de perder, né, o término de um relacionamento, o luto de perder uma amizade, o luto de uma traição. Uma traição também gera uma forma de luto, algo morre dentro da gente, né?
o luto de você mudar de cidade, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de posição. Existem lutos, esses dias eu estava lendo sobre isso, do ponto de vista da psicologia. Existem lutos, por exemplo, até quando uma mãe está vivendo uma fase do filho que muda, né? A mãe tem um filho adolescente, de repente, criança, o filho vira adolescente, aí não quer mais saber de andar com a mãe, né? Já tem vergonha de pegar na mão, né? Antes era um grude. Então isso também gera uma forma de luto, sabia? As fases que a gente vai vivendo, as fases que o filho vai mudando, né? Eu me recordo quando a minha irmã, que mora lá em Curitiba, somos do Paraná, né? Tenho duas sobrinhas lindas, duas filhas maravilhosas, mas elas foram crescendo, natural. E minha irmã sempre muito apegada, uma boa mãe, né? De repente, minha irmã foi uma época fazer um mestrado fora do Brasil, as meninas acabaram crescendo lá, e o lugar que você cresce se torna o seu país, né? E uma já arranjou um namorado, já foi ficando mais velha, a outra já acabou ficando por lá. Moral da história, minha irmã, depois de vários anos, voltou para o Brasil e as filhas ficaram, porque já eram adultas. Mas eu acompanhei o quanto foi difícil. Jesus, olha, a gente não é pai, mãe, né? Eu não sou pai, não sou mãe, mas acompanho como sacerdote, ali dentro de casa, né? Eu vi. Claro, minha irmã tirou de letra, mas olha, eu vou dizer para ti, quanto foi difícil para ela. Porque, de repente, né, os filhos não estavam mais ali, as filhas, no caso. Então, existem muitas formas de luto, existem muitas formas de saudade. E Deus, claro que respeita o nosso luto, respeita a nossa dor, tem compaixão de nós, mas, às vezes, Ele intervém e paralisa um luto estéril, uma saudade estéril. Por quê? Porque, veja bem, o luto, ele precisa existir, mas ele precisa ter um tempo deliberado. Ele tem que ser um lugar de passagem, não de moradia, né? Ele tem que ser um estágio da maturidade humana, faz parte. Mas não pode ser um lugar onde a gente mora, sabe? Então, Deus intervém e interrompeu o luto de Samuel, que estava paralisado, e falou para ele, vai para frente, move para outra fase, para outro nível, para outra missão. E vamos nos colocar no lugar de Samuel. Gente, Samuel conheceu Saul quando Saul era jovem. Então Samuel investiu em Saul, né? Samuel foi ensinando Saul, ele ungiu Saul como rei, ele ensinou Saul, muito provavelmente, as coisas do templo, a legislação divina, porque foi a primeira vez que Israel teve um rei. Só que Samuel era muito alinhado ao coração de Deus. Então Samuel ia sempre transmitindo a Saul, olha, Deus quer que você faça isso, Deus não quer que você faça aquilo. Então imagina, é um investimento de tempo, um investimento de afeto, é um investimento de energia. Então quando Deus rejeita Saul, foi um fracasso profundo, para o ministério de Samuel. A rejeição de Saul por parte de Deus foi um grande fracasso para Samuel. Foi um fracasso ministerial, foi um fracasso afetivo, foi uma perda de tempo. Samuel sofreu profundamente, porque é um fracasso pessoal, é o fracasso de um projeto, né? Você já percebeu que às vezes a gente investe em projetos e às vezes o projeto não anda, né? Ou você investe tanto tempo, tanta energia, e às vezes você até sabe que você é bom nisso, né? Mas o negócio não vai para frente, não acontece. E foi isso que Samuel sentiu. Samuel estava travado num lamento, né? Só que Deus intervém para destravar Samuel e para tirar Samuel do rei rejeitado para o rei segundo o coração de Deus, de um luto paralisante para uma missão nova, de um projeto humano marcado pela aparência, né? Saul era muito da aparência, de estar bem com todo mundo, para um projeto divino que escolheu um pequeno pastor. Projeto realmente divino, porque Deus tem dessas coisas, né? Tanto que quando Samuel chegou na casa de Davi, tinha um irmão dele lá, grandão, bonitão. Deus já disse, não é esse aí não. É o pastorzinho mais novo, que era muito desprezado na cultura da época, né? Então Deus começou um novo ciclo. E qual é a pergunta que Deus fez a Samuel aqui? Essa pergunta Deus está fazendo para ti hoje, para mim e para você. Olha só, do hebraico ad matai, ou matai, até quando? A tradução poderia ser feita, aqui nós lemos, né? Até quando você ficará chorando por causa de Saul? Mas a tradução poderia ser assim, né? Adamatai, do hebraico. Até quando você vai ter dó por aquilo que já se foi? Até quando você vai se lamentar por aquilo que eu já rejeitei? Tá? Essa pergunta ela aparece muitas vezes na Escritura, no Antigo Testamento.
esse verbo, essa construção, né, gramatical, mas no Salmo 13, Salmo 12 aparece, mas ela não aparece como Deus fazendo essa pergunta para um ser humano, mas ao contrário, o ser humano fazendo essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor, estarás irritado conosco? Até quando não mais defenderás o teu povo Israel? Só que aqui se inverte. Deus pergunta para o ser humano, para um homem, para Samuel: até quando você vai ter dó por aquilo que já se foi? Até quando? Deus está dizendo para Samuel, em outras palavras: aceita, filho, que esse ciclo acabou. Aceita. O teu luto é compreensível, eu tenho compaixão de você, mas o seu luto não pode te impedir de ir adiante, de assumir o novo que eu tenho para você. Deus está dizendo para você também hoje: meu filho, minha filha, eu entendo os espinhos cravados no seu coração, por essa dor, por essa rejeição, por essa situação inóspita aí que está roubando a sua paz, mas aceita que esse ciclo acabou. Aceita que é tempo de coisas novas. Aceita, olha só, aceita que eu estou começando algo novo. Isso aqui, gente, não é apenas uma repreensão fria, mas é um chamado. Deixa de lamentar por esse luto que já não é fecundo. Sabe, como eu disse, o luto acontece, mas a gente tem que aprender a aprender com o luto e ir para frente. Talvez esse ano não começou como você gostaria que ele começasse. Ou pior, talvez o ano passado não se encerrou como você gostaria que ele se encerrasse. Você não está nas condições financeiras, psicológicas, relacionais que você gostaria. Talvez você olhe e fale: nossa, padre, eu pensei que quando eu tivesse com essa idade, né, eu estaria assim. E você está assado. Eu queria estar assim, ter comprado aquilo, ter realizado aquilo. Eu vou ser sincero, eu também. Às vezes eu olho para mim e falo: nossa, Senhor, eu não sou nem a metade do que eu deveria ser, o que eu gostaria de ser, né? Mas o Senhor está comigo. E eu sei que muitas vezes até isso é a pedagogia de Deus, sabe, gente? De alguma forma nos fazendo dependente deles, nos fazendo mais humilde dele, né? Mais humildes, porque se nós conquistássemos tudo, fôssemos bons em tudo, nós muito facilmente tiraríamos Deus do centro, né? E nos colocaríamos no centro. Então Deus sabe o que está fazendo. Então Deus disse: é hora de sair do luto estéril. E depois Deus usou outro verbo: rejeitei, né? Eu já rejeitei Saul. Verbo mahaas do hebraico. Eu rejeitei significa, não significava assim um ato de capricho de Deus, mas significava que Deus tinha movido para uma nova fase, porque Israel não poderia ser guiado por um rei que não escuta, que não escutava, né? Porque o que é uma pessoa desobediente? É uma pessoa que não escuta. Ab audire, obediência vem do latim, quer dizer escutar bem, né? Então, rejeitar é um verbo usado para recusar aquilo que falhou ao seu propósito. Então, Saul tinha falhado ao seu propósito, ele não escutou. Então Deus disse: eu já rejeitei. Isso aqui é muito insight, dá um insight muito grande para nós, porque veja bem, há projetos que Deus já rejeitou na minha vida, na sua vida. Há coisas que Deus já rejeitou. Não são caminhos de fidelidade. Sabe, mesmo que tenhamos apego afetivo a isso, Deus já rejeitou esse pecado que você cometia. Deus já rejeitou essa forma de ser mãe, de ser pai que é tóxica. Deus já rejeitou o jeito de se relacionar que estava errado. Deus já rejeitou essa dependência afetiva que você tinha das pessoas, essas falsas seguranças, esses hábitos ruins, esses pecados de estimação. Deus já rejeitou. Então é hora de ir para frente. Tem coisas que a gente resolve e tem coisas que a gente só deixa no passado. Deixa e vai para frente. Deus já rejeitou. Depois continua: enche o chifre de óleo. Male keren bechemen. Enche o chifre de óleo. Chifre na Bíblia é símbolo de força, de poder, de elevação, né? O chifre, Deus está pedindo: coloca o óleo. O chifre é símbolo de poder, de força, de elevação. E o óleo, shemen, é sinal de unção, de consagração, de alegria, de vitória. Então Deus está dizendo: eu vou te dar uma nova unção, mas enche o chifre. Você já segurou um chifre na mão? O chifre é um recipiente duro. O chifre não é como se fosse um odre, né, que era feito de pele de animal, que se expandia com a fermentação do vinho. Não, o chifre é duro. Então coloca a unção que eu vou te dar num recipiente seguro, sabe?
Guarda isso no seu coração. E enche, significa plenitude. Não leve só um pouquinho de óleo, não. Enche a plenitude da unção que eu estou te dando para um novo começo. E antes de ir à casa de Jessé, Samuel precisou lidar com o seu próprio vazio ali, com o seu interior, né? Enche o chifre que está vazio, meu amigo. Tem a carência, tem a saudade, tem a dor, tem o apego. Lida com o seu interior, traz a mim as suas feridas e enche o chifre. E encher na linguagem espiritual, o chifre, né, significa também voltar, né, voltar às fontes da graça, voltar à oração, voltar aos sacramentos, voltar à palavra, voltar à conversão. Talvez esse luto que você viveu, esse fracasso, foi te tirando da oração. Olha, Santo Antão do Deserto, né, um padre do deserto, pai dos monges da vida monástica no Ocidente, ele dizia que não tem como viver sem oração. A oração é mais importante que a respiração. Talvez você deixou de rezar por causa desses fracassos. Talvez você deixou de escutar a palavra, ou você até escuta, mas é aquela coisa mecânica, sem alma. Talvez você deixou de se confessar, de comungar. Padre, eu me decepcionei com o pastor, com o padre, com o líder. Olha, não é justo você se decepcionar com o padre e jogar a culpa em Deus e deixar de buscar Ele, que é o amigo da sua alma, o esposo da sua alma. Padre, meu marido me traiu e eu deixei de rezar. O que tem a ver uma coisa com a outra, criatura? É aí que você precisa rezar mais ainda, porque Deus não te traiu, quem te traiu foi seu marido. Aí você precisa encher o chifre de óleo, o óleo da unção na presença de Deus. Você precisa rezar mais no momento de dificuldade, não deixar de rezar. A gente inverte as bolas, sabe? Inverte a ordem das coisas. No momento da provação, aí que você tem que encher o chifre de óleo, não é para abandonar a oração, criatura. Então, encher o chifre de óleo significa voltar às fontes, voltar ao primeiro amor, né? Novos ciclos não se iniciam com reservas somente humanas, mas com um novo derramamento da graça. Deus derrama uma graça forte, específica, para começar um novo tempo. E depois, há um imperativo. Lek vesh lareká, quer dizer, vem, pois eu te envio. Mas olha só, Deus poderia dizer, eu te envio. Mas Deus diz antes de tudo, vem, lek, ou seja, sai do seu comodismo, sai da sua zona de conforto, sai até mesmo do conforto do seu luto, porque o luto gera um conforto. A depressão, às vezes, a pessoa está tão confortável naquele estado de depressão, ninguém incomoda. Com todo respeito a você que tem depressão, eu sei que não é simples, não é fácil, estou falando com carinho. Mas gera um conforto, eu estou lá no meu quarto dormindo o dia inteiro, ninguém me incomoda. Sai, vem, sai dessa situação. É um imperativo, sai, é um movimento de sair de si. Depois eu te envio. Vem, pois eu te envio. Então sai, vem a mim. Sai dessa zona de conforto, sai dessa situação. E depois Deus diz, eu já escolhi para mim um rei. Haiti, Basharti, Li Melech. Quer dizer, eu já escolhi. Ou seja, quando Deus te chama, pede para você encher o chifre de óleo, pede para você esquecer o ciclo passado, Ele já preparou algo novo para você. A tradução poderia ser, eu já vi para mim um rei, né? Daí vem o verbo providenciar, né? Provedere, do latim, providenciar. Então, eu já vi para mim um rei. Ou seja, quando Deus te chama, Ele já viu o novo. Ele já preparou o novo, está pavimentado o caminho. Samuel não sabia quem ele é, mas no coração de Deus, Davi já era rei. Era só questão de tempo. Samuel só precisava obedecer. Então, antes de Deus nos chamar a um ciclo, Ele já preparou o próximo passo. Mesmo que você não esteja enxergando, né? Eu não esteja enxergando. Olha, eu vou dizer para você, o Espírito Santo já está falando no coração de muita gente. Já está falando no seu coração. Não seja como Saul, obedeça. Qual é a página que você precisa virar na sua vida hoje? Deus só escreve uma história nova quando nós viramos a página e entregamos a folha em branco para Ele. E olha, o sonho de Deus escreve, isso é uma certeza bíblica. Ele é infinitamente maior do que aquilo que você pode pedir ou pensar. E você sabe, como eu dizia, a depressão gera uma zona de conforto, o luto gera uma zona de conforto, o pecado gera uma zona de conforto. Porque, gente, se pecar fosse ruim sensorialmente falando, ninguém pecava. Se usar droga fosse ruim na sensação, ninguém usava.
Há um prazer no pecado, há um prazer na droga, por exemplo, posso dizer, com conhecimento de causa. Mas é um prazer que gera morte. Deus está te chamando a um novo nível de prazer, um novo nível de contentamento, que vai te fazer feliz de verdade, que vai te gerar vida de verdade, que você nunca experimentou, e que vai te pavimentar o caminho para o céu. Sabe? Então, até quando você vai ter pena do Saul que Deus já tirou da sua vida, ou quer tirar, né? O luto é justo, talvez. Há um fracasso, há uma dor. Há, sim, situações concretas. Deus respeita, sim, as nossas lágrimas. Mas Ele não nos permite ficarmos eternizados nessas lágrimas. Chorar e sofrer é humano, mas permanecer nisso, me perdoa, é insensatez, não é? Quando isso nos impede de cumprir a nossa missão, é preciso ser radical. Às vezes você tem que ser radical. Deus tirou uma pessoa da sua vida? Aceita e vai para frente. Deus tirou uma oportunidade, é um emprego? Talvez, muitas vezes, as situações, me permite dizer, elas vão nos expurgando, né? Você sabe, eu não sei dizer tecnicamente, mas existe uma situação na gravidez, né? Que parece que chegou a hora do filho nascer, ou por algum momento a mulher não consegue mais segurar, e o ventre vai expurgando a criança, né? E o médico já tem que fazer o parto de uma vez. Às vezes Deus está te mostrando. Contrações, né? A Ivana entende bem, né? Eu não entendo. Às vezes Deus está te mostrando que as situações estão te expurgando daquele ciclo de amigos. Estão te expurgando daquele trabalho, né? Sabe, quando Deus te coloca na zona de expulsão, é hora de sair, meu amigo. Deu, né? Mas eu me programei para isso. Mas talvez não é mais isso. Deus traz pessoas por um tempo, Deus traz oportunidades por um tempo, né? E a gente tem que interrogar os nossos também, até quando, né? Talvez Deus está te falando, até quando? Até quando você vai ficar parado nisso? E olha só, a decisão de Deus é clara. Ele já tinha rejeitado Saul, ele já tinha rejeitado a lógica da desobediência, a lógica do culto sem coração, da aparência, né? Sabe? E em cada ciclo há algo que Deus está de fato rejeitando, né? Como eu disse, pecados habituais, estilos de relacionamento errados, formas de exercer autoridades que não são serviço, mas que são opressão, apegos a uma imagem de nós mesmos, às vezes. O que nos faz mais sofrer num fracasso é o apego à imagem de nós mesmos que nós temos, né? Aquele orgulho lá de fundo, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, né? Olha, você tem que ser corajoso para começar um novo ciclo, para deixar Deus fazer coisas novas. Tem que vencer o orgulho, tem que ser humilde, né? Então, Deus está dizendo, eu já preparei algo novo. Mas olha, entenda bem, como Deus trabalha. O novo rei não estava na corte de Saul. O novo rei estava nos campos de Belém. Então, quando Deus começa a fazer algo novo, muitas vezes Ele começa no escondido, a partir de coisas pequenas. Esse é o método habitual de Deus para novos começos, né? Lá no escondido, eu acho tão bonita aquela expressão que Davi usa, né? Quando ele vai enfrentar Golias, inclusive a primeira leitura de hoje. Davi disse assim, ele não disse na primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje é o contexto, né, da vitória de Davi contra Golias. Mas Davi disse, olha, para o rei Saul. Saul disse para Davi, você é um menino, como você vai enfrentar aquele gigante que é um guerreiro desde a sua juventude? E Davi disse, olha, eu estava cuidando das ovelhas lá no descampado à noite, e vinha um urso, vinha um leão, e eu vencia o urso, eu vencia o leão. Como ele vencia? Com a mesma estratégia que ele usou para vencer o gigante Golias. Você vai chegar perto de um gigante, o braço dele te alcança, você vai chegar perto de um leão? Não, ele tinha uma pedra, lançava na cabeça do animal, no caso de Golias, e quando a presa, né, o animal, no caso, ele se tornou a presa de Davi, né, se inverteu a ordem, caía com o impacto daquela pedrada, Davi chegava e cortava a cabeça e matava. Então, ou seja, Deus já estava preparando Davi lá no ordinário da sua vida, lá no meio do campo, nas madrugadas, lutando contra os leões e os ursos. Por isso, não amaldiçoe, não reclame quando Deus permite esse urso e esse leão na sua vida. Você sabe que o urso e leão aqui pode ser uma metáfora, uma analogia para muitos sofrimentos que você enfrenta, talvez, muitas lutas, muitas batalhas. Porque é esse leão, é esse urso que no silêncio, no escondimento do ordinário da vida, do dia a dia, esse leão e esse urso está preparando você.
É como a gente, né, o sacerdote na formação seminarística, eu acho tão a sabedoria da igreja, né? O padre não é assim, não faz um curso de 6 meses e se torna padre. A gente estuda ao todo, né, com a formação ali de noviciado, pré-noviciado, discipulado, pré-discipulado. Você dá, no meu caso, foi quase 10 anos, né? Foram 10 anos, bem dizer, com toda a formação, né? Mas no seminário Deus vai permitindo os leões, vai permitindo os ursos, né? As dificuldades, as lutas, mas não é porque Deus não te ama, pelo contrário, Ele está no ordinário, no escondimento. Ninguém fica olhando para um seminarista, né? Quando ordena todo mundo, olha o padre fulano, ele tem esse dom, ou tem essa fraqueza, ele vai para a evidência, né? Mas no seminário Deus está formando. Então, na vida, no escondimento, esse é o jeito típico de Deus trabalhar. Deus vai permitindo leões, Deus vai permitindo ursos, Deus vai nos formando para quando chegar o Golias, a gente já ter a pedagogia para vencer. Porque Davi não venceu Golias pela força. Davi venceu Golias pela estratégia sábia, ungida e eficaz que Deus já tinha lhe dado nos campos quando ele enfrentava o leão e o urso. Então, esse problema pode ser infinitamente maior que você. O leão era mais ágil que Davi, o urso também, Golias era maior. Mas se você escuta Deus, se você volta às fontes enchendo o chifre de óleo, se você se deixa formar por Deus, Ele vai te dar a estratégia eficaz para vencer, sabe? Esse leão, esse urso, esse Golias na sua vida. Então veja bem, Santo Agostinho, comentando essa citação, ele diz o seguinte: Saul começou bem, mas encheu-se de si. Isso representa o ser humano que recebeu os dons de Deus, mas não permanece humilde. Quantas pessoas começam bem, né, e se perdem por causa exatamente dos dons que receberam? Os dons que a gente recebe, sem humildade, sem oração, se tornam uma maldição. Em outras palavras, está dizendo Santo Agostinho aqui, né? E Santo Agostinho também diz, aplicando, comentando, muitas vezes os padres da patrística não comentam versículos por versículos, mas o comentário geral do capítulo nos dão nesse entendimento. Então, comentando esse capítulo, Santo Agostinho disse, eu vou trazer com as minhas palavras: o novo ciclo que Deus inaugura não é apenas uma troca de personagem, mas é a passagem de uma lógica para outra, do reino do eu para o reinado da graça. Saul era o reino do eu, aparência, eu quero fazer assim, né? Mas Davi já é o reinado da graça, da confiança em Deus, né? Olha só, outra coisa que São Gregório Magno intui dessa passagem: os novos ciclos na vida cristã passam por deixar que a unção recebida frutifique. É preciso, cita aqui São Gregório, 2 Timóteo 1,6, reavivar o dom recebido, voltar às fontes da graça, encher o chifre de óleo. E São Gregório Magno, ainda continua, doutor da igreja, Deus retira certas seguranças, muitas vezes, comentando essa passagem, para abrir lugar a dons mais altos. Olha que forte isso aqui, né? Deus retira certas seguranças para abrir em nós lugar para os dons mais altos, né? Quando um ciclo se fecha dolorosamente, mudança de missão, perda, fracasso, é preciso ver ali só não uma perda, mas uma purificação que Deus está fazendo para que a graça de Deus encontre espaço em nós, para que a graça de Deus frutifique em nós. E é preciso escolher rejeitar o que Deus já rejeitou. Escolha rejeitar o que Deus já rejeitou. Talvez você precise hoje até nomear diante de Deus o que Deus já rejeitou. Talvez você precise hoje nomear diante de Deus. Deus rejeitou essa situação, essa amizade, esse pecado, essa realidade. Nomeie diante de Deus e coloque aos pés da cruz, né? Sabe, às vezes você se habituou, talvez, a uma postura de vitimismo, né? Gente, nada atrasa mais a nossa vida espiritual do que o vitimismo e a reclamação. Tem pessoas que se acostumaram a uma postura de vitimismo, ela é sempre vítima, ela é sempre rejeitada, ninguém nunca a vê, ninguém a trata bem, sempre tem um culpado para a vida dela não dar certo. Deus já disse, basta. Ele está rejeitando esse Saul. Para de reclamar, para de se vitimizar, né? Arregace as mangas e vá à luta. Vá à luta. O que Deus quer fazer passa também pelo seu esforço, pela sua nova postura, pelo seu novo jeito, né?
Talvez o Saul que Deus quer que você rejeite é essa postura de amargura. Eu dizia na missa de segunda-feira, a missa das famílias, talvez você acompanhou pela TV Canção Nova, que o cristão amargo, o cristão pesado é um escândalo para a fé. Tem gente que se acostumou a ser amargo. Sempre aquela pessoa, ela reza o rosário todo dia, mas é uma amargura, sabe? Então, é preciso aceitar que esse Saul não pode mais reinar. É preciso rejeitar o Saul que Deus já rejeitou, sabe? Talvez uma maneira equivocada, como eu disse, de você olhar as situações das pessoas. Tem gente que são pessoas que são viciadas, em julgar, em condenar. Ela olha a pessoa já definindo a pessoa pelo jeito que a pessoa anda, né? Jesus, tem gente que tem essa capacidade. Ela se julga tão boa, tão superior, que todo mundo está errado. Ela sempre pressupõe o pior do outro. Santo Afonso dizia que a gente tem que dar sempre ao outro o benefício da dúvida, né? Crer que ele está agindo com reta intenção, ainda que o resultado que ele esteja apresentando não seja tão positivo. Agora, tem pessoas que encarnam o oposto. Ela sempre está pressupondo que o outro é ruim, ela sempre está pressupondo que o outro está roubando, que o outro não está fazendo o que tem que fazer. Ah, o outro tem sucesso, mas tem alguma coisa errada ali. Eu estou vendo. Ué, gente, desarma, sabe? Se tem alguma coisa errada, em primeiro lugar, você não é o juiz, né? Você não é a pessoa que vai definir quem vai para o céu e vai para o inferno. Você se condena fazendo isso. Jesus disse categoricamente no Evangelho, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E por mais que você ache que você é o super-homem ou a super-mulher, no dia do juízo você vai ver que tem muita criptonita escondida na sua vida aí. Que você tem muitas falhas. O salmista disse, Senhor, perdoai as faltas que eu não vejo. Porque no dia do juízo nós vamos ter um espelho diante de nós e ver quantas coisas, maldades, invejas, orgulho, vaidade. Nós vamos precisar de misericórdia. Por isso que São Tiago disse na sua carta, o juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Sabe? Então, Deus está dizendo, eu já matei esse Davi. Desculpa, esse Davi não, esse Saul, né? Eu já rejeitei. Então, aceite que já passou aquilo que Deus rejeitou. Rejeite o que Deus rejeitou, né? De onde você está querendo começar o teu ciclo novo? Do cansaço ou da graça? Do passado ou da novidade? Dê o salto da fé. Que passo espiritual concreto representa para você hoje encher o chifre? Talvez seja retomar o estudo bíblico, começar a visitar o Santíssimo Sacramento todos os dias, tentar viver a comunhão diária, rezar o terço ou o rosário, procurar uma direção espiritual, fazer um retiro. Deus quer que você encha o chifre. Organiza-te, né? Organiza-te nesse sentido. Busque o que Deus tem para você. Dê os passos. Sabe que na sua história hoje há muitos Davis que ainda você não enxerga. Mas Deus já os vê, dons ainda que você não percebeu, amizades, colaborações, pessoas para te ajudar, providência que você ainda não percebeu, missões que ainda não foram reveladas. Então, começar um novo ciclo é também um ato de confiança. Dá o passo no escuro, mesmo que você não veja claramente o novo, Deus já viu esse novo, né? A sua parte é obedecer, encher o chifre e se pôr a caminho. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, eu sei que ela já está curando, libertando, realizando frutos de vida nova, de soerguimento, de conversão em muitos corações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ao ser proferida, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, ela nunca volta a Ti sem produzir os frutos que o Senhor pretendeu ao enviá-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje está tirando as escamas de muitos olhos. Essa é a imagem que me vinha. Escamas caindo dos olhos de uma pessoa. O Senhor está abrindo a sua visão hoje e está te colocando já no caminho. Simplesmente deixa o que já passou. O Senhor está curando o coração de uma mulher que você saiu de um relacionamento no qual houve traição e você foi xingada, assim, acusada de muitas coisas ruins. O Senhor me traz até os nomes que essa pessoa te xingou. Eu não vou dizer aqui. Mas, filha, o Senhor está curando o seu coração para você começar um ciclo novo. Eu sinto que o Senhor está tocando você. O seu nome é Cíntia. O Senhor está curando o seu coração. Eu sinto também o Senhor libertando pessoas que estavam nesse ciclo tóxico do vitimismo, da reclamação, da amargura. Ai, mas fulano não me ouviu. Ai, mas eu sofri um abuso. Mas o padre não me escutou. Mas eu fui injustiçado. Para. Deus está te falando, basta. Eu estou criando coisas novas. Basta.
É uma ordem de Deus imperativa. Eu sinto também o Senhor curando muitas mães nesse momento, que não entenderam, que pararam em lutos envolvendo os seus filhos. Lutos até de filhos vivos. Que começou um novo ciclo, que se casou, que foi embora do país. Sua nora não é sua concorrente. Você não tem que fazer a vida dela um inferno. Amadureça. É um novo ciclo. Ela é a tua colaboradora. É ela que vai cuidar do seu filho quando você partir. Ela que cuida dos seus netos. O Senhor está curando o seu coração, entendendo, fazendo você entender que era um luto. Mas é hora de passar, deixar passar. Não interfira mais na vida do seu filho, do seu neto, na educação dos netos. O Senhor também está curando o coração de muitas pessoas que sofreram traições. Não só traições no campo afetivo, relacional, de esposa, esposa, mas também traições de amigos, no trabalho, traições profissionais. Para de reclamar. Vá para frente. Deus vai tirar um bem 7 vezes maior do que isso. O Senhor também está tocando o coração de uma mulher. Você é relativamente jovem. Até hoje você não encontrou a pessoa certa e você se culpa muito. E culpa pessoas por isso, culpa sua mãe. O Senhor diz, para, simplesmente aceita o que a vida te traz e caminha. Eu estou contigo, eu te amo. O meu amor é o que hoje você precisa. O amanhã está nas minhas mãos. Muitas pessoas estão sendo tocadas e visitadas pela graça do Espírito Santo agora, libertas de prisões afetivas, psíquicas e emocionais. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor realiza.